Eu acho que a maior parte de nós não imaginou nos mais terríveis pesadelos que estaríamos aqui, 2 anos depois, lembrando do 7 de outubro. O eixo do Irã, o eixo xiita radical, que existia de uma forma bastante massiva e poderosa no dia 7 de outubro, foi completamente desmantelado um a um desses tentáculos. O Hamas praticamente foi destruído como força militar na faixa de Gaza e está praticamente perdendo, com esse possível acordo, o seu poder político. O Hezbollah foi praticamente destruído no Líbano e possibilitou que o Líbano elegesse um novo governo depois de anos de impasse. O Hezbollah perdeu toda a sua cúpula militar e o seu líder de mais de 32 anos no poder, Hassan Nasrallah, um terrorista inimigo de dezenas de países no mundo ocidental e do mundo árabe, que matou milhares de pessoas. Ele e toda a liderança do Hezbollah foi eliminada por Israel em um prazo de pouco mais que 2 semanas da região. O Líbano hoje é um país mais livre para os libaneses do que era antes do 7 de outubro. Isso possibilitou que o governo de Bashar al-Assad, o ditador sanguinário que travava uma guerra civil matando mais de 600 mil pessoas na Síria, fosse deposto. As forças que tomaram poder na Síria ainda são bastante obscuras, mas isso dá uma nova era de luz para os sírios e para toda a região. A Síria era o principal aliado do Irã na região. Agora não existe mais Síria do lado do Irã. O novo governo sírio, que está sendo, nesse momento, parcialmente aceito por parte das democracias, é contra o eixo liderado pelo Irã. Ou seja, mais um inimigo de Israel que foi derrotado nesta guerra. Depois as milícias iranianas e pró-Irã no Iraque, que foram duramente atacadas e que perderam boa parte de suas armas e do seu apoio interno para atacar Israel. E por fim, a cabeça dessa serpente, o regime iraniano, que na guerra de 12 dias, eles foram atacados de surpresa numa operação cinematográfica que merece um filme, que atacou reuniões com toda a cúpula militar iraniana, que foi toda eliminada em pouco mais de 7 horas. Os mísseis balísticos e o programa de mísseis balísticos do Irã foi duramente destruído e danificado. E o programa nuclear iraniano foi colocado anos para trás. O Irã saiu como um perdedor de toda essa história. E o que se iniciou como 7 de outubro culminou com um ataque direto e o controle do espaço aéreo iraniano por Israel por 12 dias. O Irã foi um grande perdedor dessa guerra e Israel também saiu vitorioso. Um a um, todos os tentáculos que colocavam a segurança nacional de Israel em risco foram destruídos, danificados e atingidos pela Força Aérea e pela inteligência israelense. Isso significa que por mais dor que exista ainda na traumatizada sociedade israelense, o Oriente Médio não é mais o que era antes do 7 de outubro. Apesar da dor e ainda a vontade de ter os sequestrados de volta, que devem voltar às suas casas o mais breve possível, esta guerra, a guerra do 7 de outubro, foi vencida de uma forma clara por Israel e seus aliados. Agora um caminho de paz tem que abrir para negociações entre israelenses e palestinos moderados que rejeitam o Hamas, rejeitam o Irã, rejeitam o Hezbollah e todos os grupos que querem causar caos e destruição no Oriente Médio. E com o desaparecimento do Hamas como governo de Gaza, vai se abrir uma nova era, com mais países árabes moderados entrando nos acordos de Abraão e uma possível paz e pacificação das sociedades e um futuro promissor para todos os povos, mas principalmente para israelenses e palestinos. O 7 de outubro vai ficar marcado para sempre como o pior atentado terrorista da história de Israel, a maior matança de judeus desde o fim do Holocausto. Mas também ficará lembrado na história como a guerra que Israel venceu em 7 frentes e mudou para sempre
para um Oriente Médio mais pacífico, sem o eixo do Irã, sem o jihadismo, pró-paz e pró-coexistência entre os povos na região.